Olá, é bom estar com vocês aqui novamente na nossa aula número 5 do curso Visão Espírita da Bíblia, que eu chamei de Incoerência. Lembrando que essa aula terá uma abordagem polêmica, contudo, não queremos criticar de forma alguma nenhuma religião, seja ela qual for, mas apenas apresentar os fatos que estão lá no Velho Testamento, para destacar que o Deus Jeová, não é o nosso Deus, não é o Deus de Jesus também. Então não assista esta aula depois do almoço, porque vai te fazer mal. Prepare-se para os absurdos que serão apresentados. Lembrando que o Pentateuco mosaico, ou seja, a Torá, a lei considerada pelos judeus, se compõe do livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros de Moisés. O Deus Jeová representa aos israelitas o mesmo que os deuses do Olímpio, da Grécia, com a diferença de ser no singular, único. O Senhor dos Exércitos, protetor do povo abençoado e justiceiro da terra. O propósito comum é estabelecer o domínio terreno a Israel. Esse é o objetivo do Deus Jeová. O Senhor dos Exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Salmos. Por isso diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o herói de Israel: vou rir dos meus inimigos, vingar-me dos adversários. Isaías. Guardareis o sábado, porque é sagrado para vós. Quem violar será punido de morte. Se alguém nesse dia trabalhar, será eliminado do meio do povo. Êxodo. Se alguém tiver um filho desobediente e rebelde, que não quer atender à voz do pai nem da mãe, e mesmo castigado, se obstinar em não obedecer, os pais o conduzirão aos anciãos da cidade até o tribunal local e lhes dirão: esse nosso filho é desobediente e rebelde. Então todos os homens da cidade o apedrejarão, e assim eliminarás o mal do teu meio, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Deuteronômio. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Amaldiçoou o próprio pai e a própria mãe, é réu de morte. Levítico. E como fica o 6º mandamento? Não matarás. Se um homem dormir com outro, como fosse uma mulher, ambos cometem uma abominação e serão punidos com a morte. Seu sangue cairá sobre eles. Levítico, livro das leis, né? Se um homem tomar como esposa ao mesmo tempo a filha e a mãe, é uma infâmia. O homem e as 2 mulheres serão queimados, para que não haja entre vós infâmia semelhante. Levítico. O homem que tiver relações sexuais com um animal será punido de morte. Deveis matar também um animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para copular, matarás a mulher e o animal. Os 2 serão mortos. Seu sangue cairá sobre ele. Levítico. Pergunta, né? Por que sacrificar o animal? Samaria vai pagar, pois revoltou-se contra o seu Deus, fazendo culto a outros deuses. Ela cairá à espada, seus filhos serão esmagados, as grávidas terão os ventres rasgados. Profeta Oséias. Que intolerância religiosa! Se em teu meio, em algumas das cidades que o Senhor teu Deus te dá, houver um homem ou uma mulher que pratique o que desagrada ao Senhor teu Deus, transgredindo sua aliança e seguindo outros deuses para segui-los e prostrar-se diante deles, diante do sol ou da lua, ou de qualquer astro do exército do céu, coisas que não ordenei, logo que te chamar a notícia, investigarás cuidadosamente o caso. Se for de fato verdade que se cometeu tal abominação em Israel, levarás às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu tal maldade,
e os apedrejarás até a morte. Deuteronômio. Mais intolerância religiosa. Em Números 31, lemos a descrição minuciosa de uma carnificina assustadora que Jeová comanda sobre os midianitas. Suas cidades foram saqueadas e totalmente destruídas, matando a homens, mulheres e crianças, com uma exceção apenas. As meninas, porém, que não tiveram relações com o homem, conservai-as vivas para vós. Números. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou ali 30 homens. Livro de Juízes. Javé incorpora em Sansão? Provavelmente Sansão foi realmente um grande médium de efeitos físicos. Veremos isso na aula sobre o assunto mediunidade. Daí Eliseu subiu a Betel. Pelo caminho, uma turma de meninos saiu da cidade e zombaram dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Voltando-se, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Saíram então 2 ursos da floresta e despedaçaram 42 deles. Parece que o profeta estava em dia de mau humor. Se um homem cometer um adultério com a mulher do próximo, o adúltero e a adúltera serão punidos de morte. O escravo ou a escrava que tiveres virão das nações que vos cercam. Deles podereis comprar escravos e escravas. Podereis também comprá-los entre os filhos dos estrangeiros que vivem convosco, nascidos no país, ou entre as suas famílias que moram convosco. Serão propriedades vossa e podereis deixá-los como propriedades hereditárias aos vossos filhos. Deles sempre podereis servir-vos como escravos, mas quanto aos vossos irmãos israelitas, ninguém domine com dureza o irmão. Levítico. Esse direito, entre aspas, predominou ainda até o século XIX. Enquanto os israelitas se achavam no deserto, um homem foi surpreendido, apanhando lenha em dia de sábado. Os que o surpreenderam levaram-no à presença de Moisés, de Arão e de toda a comunidade. Como não se decidiu o que fazer com ele, deixaram-no sob custódia. Então o Senhor disse a Moisés, provavelmente através da mediunidade de um dos presentes, né? Esse homem deve ser condenado à morte. A comunidade toda o apedrejará fora do acampamento. Toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até morrer, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Bom, na dúvida, Moisés consulta a Javé e o Javé manda matar. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora e diante de ti. Deuteronômio. O homem ou a mulher que evocarem espíritos ou praticarem adivinhação serão mortos por apedrejamento. Seu sangue cairá sobre eles. Levítico. Aí está a polêmica condenação do espiritismo, principalmente pelos irmãos protestantes e evangélicos, né? Só que eles se esquecem de que os profetas falavam com os espíritos. Um caso polêmico é o de Saul, rei de Israel ungido por Javé, que consultou a pitonisa, ou seja, a médium de Endor, com o fito de falar com o espírito do profeta Samuel. E este se manifesta. Samuel disse a Saul: por que me perturbastes? Por que me chamastes? Disse Saul: Estou em grande angústia. Os filisteus fazem guerra contra mim e Deus retirou-se para longe de mim. Não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me digas o que devo fazer. Então Saul sai da terra de Israel, vai para essa região chamada Endor, né?
e através de uma médium solicita uma comunicação mediúnica com o espírito do profeta Samuel. Depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonhos suas mensagens e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu espírito. Parece que o profeta Joel, revogou a lei de Moisés de não evocar espíritos. Êxodo, a arca da aliança. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, etc. Tudo do melhor possível para Javé, ou melhor, para os sacerdotes. O bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava ocupado conversando com Deus no Monte Sinai, Arão, seu irmão, o traía. Atendendo aos reclamos do povo, que queria adorar outros deuses, mandou que arrancassem os pendentes de ouro das orelhas das mulheres e dos homens, e fundiu um bezerro, edificando-lhe o altar onde o povo ofereceu sacrifícios. Está em Êxodo e seguinte. Moisés, descendo com as tábuas do testemunho, deparou com o culto ao bezerro. Ficou enfurecido, quebrou as tábuas ao pé do monte, tomou o bezerro e queimou ou o derreteu. Depois ordenou uma generalizada matança. Foram 3.000 homens chacinados por ordem de Moisés, com a aprovação de Javé. E, claro, Arão, irmão de Moisés, foi culpado. Levítico. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelha. Javé exigia que o gado devia ser nenhuma mancha, devia ser puro sangue mesmo. Ainda sobre sacrifícios de animais, Deus solicitou a Moisés que, se o holocausto fosse de aves, ele preferiria rolas e pombinhas, e o sacerdote as oferecerá sobre o altar e lhes torcerá o pescoço com a sua unha, e as queimará sobre o altar, e o seu sangue será exprimido na parede do altar. Olha que delicadeza que nos recomenda o Levítico. Arão põe ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessa todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as transgressões, segundo todos os seus pecados, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, filhos de Israel, à terra solitária. Parece ritual de magia negra que se fazia na Babilônia e até em tempos modernos em alguns cultos mais primitivos, né? Números 25. Israel deteve-se em Sitim. Israel aí é o profeta, tá? E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e participaram de sacrifícios aos deuses locais, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Mais uma vez, em Números já, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, com ciúme lhe roendo as entranhas, e com aquela autoridade que só Deus é investido, para a infelicidade do povo, né? Toma todas os cabeças do povo e enforca-os. Foram 24.000 assassinatos, segundo a Bíblia. Números 31. Disse mais o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido
ao teu povo. Quando as tropas israelitas chegaram às suas terras, trazendo as suas presas e despojos, foram interpelados por Moisés indignado. Deixastes viver todas as mulheres? E Moisés, diante daqueles filhos de Israel que pouparam as mulheres e as crianças da chacina, ordenou criminosamente: matai todo varão entre as crianças, e toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Será que sobrou alguém? O livro de Josué. Após 40 anos andando pelo deserto, os filhos de Israel atravessaram o rio Jordão, levando a arca do testemunho, chamada Arca da Aliança, e 40.000 soldados, sob o comando de Josué, que passaram adiante do Senhor para a batalha contra Jericó. Então, lembrando que Moisés segurou todos eles no deserto por 40 anos para formar esse exército aí de 40.000 homens, né? E aí sim Josué dá sequência a essa invasão. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Contudo, toda a prata e todo o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor, naturalmente, o tesouro dos sacerdotes. O Antigo Testamento, meus amigos, é uma obra elaborada por homens rudes, arbitrários, perdidos em suas próprias e bárbaras concepções. Criaram um Deus que pudesse estar à altura de suas ambições. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Josué nada mais representa do que uma necessidade de união política, social e religiosa. Finalizando, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e odeiam, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e fazer chover sobre justos e injustos. O Evangelho de Mateus, só colocando o oposto de tudo aquilo que nós vemos até agora em uma única frase de Jesus. Peço desculpas pelo peso dessa aula. Na próxima aula nós vamos garimpar as boas mensagens, vamos estudar os profetas, os bons profetas de Israel, e que possamos continuar nosso estudo com muita paz em nossos corações, sempre com luz a todos. Que assim seja.